partir de agora, você fica por dentro dos principais acontecimentos do momento. A informação com credibilidade, levada até você por quem entende do assunto. Está no ar. Jornal da Manhã. Jornal da Manhã. A equipe da verdade. Aqui na Rádio Difusora. Bom dia. Os destaques desta segunda-feira. Segundo turno das eleições. Divulgada mais uma pesquisa. Começa hoje campanha de combate à sífilis em Manaus. Prefeito de Itacoatiara condena a rede de intrigas e desmente tumulto no Hospital Geral do município durante atendimento de vítimas do acidente da M10. Briga entre facções em presídio de Boa Vista termina com 25 presos mortos, alguns deles decapitados. O Congresso deve votar nesta semana crédito de 760 milhões para o FIES. Mundo. Acidente de ônibus mata 27 no Paquistão. Iraque inicia operação para retomar cidade ocupada por extremistas do Estado Islâmico. E mais um terremoto sacode a Nova Guiné. CBF investe 15 bilhões, mas só terá árbitro de vidro no final de 2017. Cheirinho do Épita passou longe do Beira-Rio. Flamengo leva a virada do Inter e reclama da arbitragem do jogo em que o Palmeiras ampliou a liderança na vitória contra o Figueirense. Garoto de 10 anos morre atropelado na Zona Leste. Tiros, facadas e agressão física deixaram 7 mortos no final de semana. Agora no Jornal da Manhã, 5h47. Previsão do tempo. O domingo foi de muito calor em Manaus, com sensação térmica de mais de 40 graus. O sol fica entre poucas nuvens hoje, os termômetros voltam a subir com máxima de 37 graus à sombra. A probabilidade de chover é mínima, diz o Centro de Previsão do Tempo e Estudos Climáticos do Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais. O Clima Tempo fala que é de 60% a probabilidade de chover 13 milímetros. A temperatura neste início de manhã aqui no sítio histórico da cidade é de 25 graus com 70% de umidade relativa do ar. Os ventos estão calmos com 6 km/h de velocidade. Segunda-feira, 17 de outubro. Chegamos aos 290 dias do ano. Faltam 75 para terminar 2016. É o dia de quê, Eduardo? Santo Inácio de Antioquia. Comemoramos ainda o dia do eletricista, Dia Internacional para a Eliminação da Pobreza e o Dia Nacional da Música Popular Brasileira. Os aeroportos Eduardo Gomes e o Militar de Ponta Pelada estão operando sem restrições para pousos e decolagem. O que aconteceu nesta data? 1849 morre Frédéric Chopin, compositor e pianista polonês. 1906 telefotos são transmitidas pela primeira vez pelo professor alemão Arthur Kohn. 1969 golpe militar de 1964 promulgada pela Junta Militar a emenda constitucional número 1, incorporando o dispositivo do AI-5 à Constituição, estabelecendo que ficou conhecido como Constituição de 1969. 1978, ainda sobre o golpe militar de 64, acontecia a edição da emenda constitucional número 11 que revoga o AI-5. 1979, Madre Teresa de Calcutá eleita para o Prêmio Nobel da Paz. 1997, restos mortais de Che Guevara são enterrados em Cuba. Agora 5h49. Sejam todos bem-vindos ao Jornal da Manhã. No domingo foi possível observar em todo o país a chamada superlua, fenômeno que acontece quando a lua cheia chega mais próximo da Terra. Em Manaus, o melhor momento para observação sem necessidade de binóculo ou lunetas foi logo que o satélite surgiu no céu. O fenômeno será repetido em 14 de novembro e 14 de dezembro e as pessoas românticas aproveitam para namorar. Peregrino, foi isso que aconteceu? Ah, sim, Paulo, sem dúvida nenhuma. Muita gente aproveitou a superlua, né, para namorar, e ontem na zona leste da cidade, na zona norte, foi o que mais se viu, Paulo. Foram casais, aqueles que ficam merendando na bicicleta, ali na área da Praça do Jorge Teixeira, observando a lua. É isso aí. E você, Peregrino, estava onde? Ah, Paulo, eu vinha atravessando a ponte, né? Já olhava para a lua, de lá para cá, aquela coisa, batendo aquele papo. E deu para observar muito bem, Paulo, quem passava pela Ponte Rio Negro, né, tinha uma visão maravilhosa dessa superlua
a noite de ontem. Sem dúvida alguma. E pelo menos a ponte ficou iluminada, não é, Peregrino? Pois é, Paulo, só assim, né? Aí nós tivemos aí uma luz, né, da natureza, uma luz natural muito bonita ontem, a partir tipo assim, umas 19h30, estava muito bacana, Paulo. Peregrini, tivemos aí um final de semana relativamente violento e uma criança, lamentavelmente, de 10 anos, ao atravessar a rua, foi morta por atropelamento. Onde aconteceu? Pois é, Paulo, foi morta por atropelamento na zona leste da cidade. Infelizmente, né, nós tivemos aí esse registro de morte por acidente de trânsito, Paulo. Nós já noticiávamos também na sexta-feira que foi violento, né? Quando tivemos 3 acidentes de trânsito com morte, nós noticiávamos no Jornal da Manhã. Quando foi agora mais dessa criança que morreu. Tivemos atropelamento lá no Miriti também, lá em Manacapuru, uma garotinha de 11 anos foi atropelada, está entre a vida e a morte, infelizmente. Então, Paulo, sem contar com aquele lá de Itacoatiara também, quando uma criancinha morreu. Então, muita morte no asfalto aí durante o final de semana. Pois é, Peregrini, e tivemos aí outros acontecimentos na cidade relacionados com a violência. Tivemos também um homem que foi preso dentro de um hospital. Ele disse que era pastor, mandava a irmã fechar os olhos para ele fazer uma oração na cabeça dela. E quando ela fechava os olhos, ele roubava o celular que estava ao lado da cama, Peregrino. Daqui a pouco vamos contar essa história. Pois é, Paulo, ele entrava nos hospitais dando uma de pastor, né? E mandava todo mundo orar. Agora, quando tiver um pastor aí pelo hospital, todo cuidado é pouco, tem que orar e vigiar, né, Paulo? Orar e vigiar, né, Peregrino? Sem dúvida nenhuma. Peregrino, muita movimentação nos prontos-socorros da cidade, muita briga ontem após o jogo do Flamengo. O cheirinho do Hepta passou longe lá do Beira-Rio, não? Pois é, Paulo Guerra, ontem sentia muito, era cheirinho de tristeza, né? Até que não teve muita briga não, Paulo, tinha muita gente cabisbaixa, voltando para casa, não tivemos muitas brigas, mas sim, Paulo, alguns registros sim de violência, né? No pronto-socorro João Lúcio foram 4 por agressão física na tarde de ontem, muita gente brigando aí, né? Depois de bebedeira, o pessoal enche a cara e começa a beber e acabou aí tendo 4 pessoas aí que deram entrada por agressão física. Uma pessoa que não é de Manaus me falava ontem à noite que foi à Praça do Caranguejo lá no Eldorado, aquela praça de alimentação, onde a torcida do Flamengo se concentra ali durante os jogos, e depois ele viu aquela multidão descendo a rua, ele pensava que era uma procissão. Não, a procissão foi no sábado, né, Peregrino? Foi, Paulo, ontem que passava era a procissão dos torcedores do Flamengo, né, de todo mundo descendo meio cabisbaixo, um reclamar daqui, outro reclamar de lá, não tinha ninguém com gripe, ninguém estava sentindo cheio de nada, descendo ali aquelas de João Batista principalmente. Alberto Peregrini vai voltar daqui a pouco com a irreverência de sempre, trazendo o noticiário policial. Bom trabalho para você, meu caro Alberto Peregrini. Muito bem, Paulo Guerra, daqui a pouco a gente volta com essas e outras informações, vamos trazer aí também informações de um assaltante de ônibus que foi pego pela polícia, acabou levando aí uns tapas da população. Vamos destacar essas e outras notícias daqui a pouquinho dentro do nosso noticiário policial. 5h54 em Manaus. Passageiros do terminal de integração do São José, o T5, vão ter mais 2 opções de linhas de ônibus para o centro e para a Ponta Negra a partir de hoje. Com o funcionamento das 2 linhas, a Superintendência Municipal de Transportes Urbanos, SMTU, reforça o atendimento aos passageiros daquela área. Com destino ao centro, vai retornar a operação a linha 672, 672, saindo do T5, seguindo pela Avenida Efigênio Salles e terminal da Constantino Nério, T1. A 672 vai operar nos dias úteis e nos finais de semana. O T5 vai ser atendido pela linha 652. Para a Ponta Negra vai ser criada a linha 675, que vai seguir um itinerário semelhante ao da linha 678. Ela vai operar nos horários de pico da manhã e da tarde dos dias úteis. Nos demais horários e finais de semana, o T5 vai ser atendido pela linha 678, que já circula regularmente. Estão abertas as inscrições para o 7º Congresso Espírita Amazonense, que será realizado no período de 18 a 20 de novembro, no Manaus Plaza Centro de Convenções. As inscrições podem ser realizadas no site da Federação Espírita Amazonense até o dia 15 de novembro. O evento, cujo tema central é a missão espiritual do Brasil para um mundo melhor, terá participação de oradores espíritas locais e de outros estados, como Alberto Almeida, do Pará, Marco Rosa, do Distrito Federal,
Simão Pedro Lima, de Minas Gerais, além da participação especial do médium e orador Raul Teixeira, do Rio de Janeiro, que estará no evento em sessão de autógrafos a fim de atender os leitores dos mais de 30 livros psicografados por ele. A Escola Superior de Advocacia da OAB realiza nesta segunda-feira, a partir das 14h30, o terceiro concurso estadual sobre o Sistema Interamericano de Direitos Humanos na sede da ESA. O evento reunirá acadêmicos de Direito e Relações Internacionais de 7 instituições de ensino superior do Amazonas. A competição simulará a sessão oral que acontece na Corte Interamericana de Direitos Humanos. A presidente da Comissão de Aperfeiçoamento Jurídico da OAB, Ioana Menezes, ressaltou que a ideia da competição é promover qualificação profissional além do conhecimento científico. O Espaço da Cidadania Ambiental ECAM, localizado no piso G3 do Manauara Shopping, recebe a partir de hoje a exposição de esculturas e desenhos, umas e outras artes 2 do artista Kiko Azizi. A mostra fica em cartaz até sexta-feira, dia 21 de outubro. Azizi traz diversas esculturas feitas em alumínio, como as peças de Dom Quixote e cavalos. A mostra também apresenta desenhos feitos a lápis, em aquarela e utilidades domésticas, como porta-chaves. Já entre os dias 18 a 21 de outubro, na sala de treinamento do ECAM, será realizada a oficina de reeducação ambiental voltada aos infratores que possuem pendências com os órgãos ambientais, como Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Sustentabilidade, SEMAS, Instituto de Proteção Ambiental do Amazonas, IPAM, e Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e Recursos Naturais Renováveis, IBAMA. O analista ambiental Fábio Rodrigues representa o IPAM, explicando a importância do processo de licenciamento ambiental. O ECAM é coordenado pelo IPAM em parceria com a Vara do Meio Ambiente e Questões Agrárias, VEMAGA, e busca divulgar programas, atividades, palestras e exposições de cunho educativo, com o objetivo de ajudar na conscientização ambiental dos cidadãos do Estado. Emissoras e serviços de som que retransmitem o Jornal da Manhã. Rádios Panorama FM em Itacoatiara. Alternativa de Alvarães. Boiona em Boa Vista do Ramos. Nova FM em Nova Olinda do Norte. Rio Madeira em Manicoré. Palmeira FM de Manacapuru. Vale do Rio Madeira, Humaitá. Nova Luz FM de Canutão. Anamá FM em Anamã. Urucará FM de Urucará. Rádio Comunitária de Urucurituba. Independência de Maués. Tupã, eu e você, Boca do Acre. Tucunaré e Anori FM de Anori. Iranduba.net. Gospel 7 de Manacapuru. Voz 6 Irmãos, Porto de São Raimundo. Alternativa da Assembleia de Deus no Distrito de Sampaio, em Altazes. Beruri, Josivan em Beruri. Show dos Bairros em Altazes. Voz Web Rádio de Maués. Voz da Esperança em Acajatuba. Comunitária da Colônia Antônio Aleixo. Portal Iamudá.web Rádio. Voz Amiga no Lago do Limão. Voz Reconquista no bairro Novo Manacá, em Manacapuru. Comunitária Nossa Senhora do Carmo na Vila do Jacaré. Cultura no repartimento do Tuiué. Comunitária em Anguera, na Voz do Canumã, Distrito de Borba. E Voz Big Bom em Iranduba. 6h02 em Manaus. Temos informações de Manacapuru. José Alberto Zegdeg, bom dia. Bom dia, Paulo. Bom dia, ouvinte da difusora. Muito bem, Paulo. Depois de quase uma semana sem coleta de lixo, Manacapuru poderá voltar a respirar aliviada quanto à questão da sujeira que tomou conta da cidade. Em contato com nossa reportagem, o prefeito Jaziel de Alencar, o Tororó, disse saber dos problemas que ocorreram nos últimos dias e prometeu, num breve espaço de tempo, deixar a cidade toda limpa. Segundo o prefeito, reuniu com a empresa responsável pela coleta de lixo para obter informações sobre os motivos que ocasionaram os transtornos e atrasos no recolhimento do lixo. E, de acordo com o relato do prefeito, a coleta do lixo foi prejudicada nos últimos dias devido a problemas mecânicos em alguns dos caminhões coletores. Mas que a partir de agora a prefeitura assume o compromisso de promover uma força-tarefa para retirar das ruas, no menor espaço de tempo possível, o lixo acumulado, iniciando a partir de hoje às 6h da manhã, segunda-feira. Quanto à situação das comunidades da estrada, como Bela Vista, Arapapá, Laranjal e outras, a força-tarefa estará realizando a coleta a partir de quarta-feira. O prefeito disse ainda que o serviço de recolhimento do lixo foi ampliado e continuará assim até a total normalização dos serviços prestados. E finalizou dizendo que a prefeitura permanece atenta à qualidade, agilidade e presteza dos serviços executados pela empresa contratada. Solicitou a compreensão da população,
pediu desculpas pelos transtornos e reiterou que no menor espaço de tempo possível a coleta estará totalmente normalizada. Bem, Paulo, agora é esperar que realmente a prefeitura cumpra com seu dever. Para o Jornal da Manhã, Zeg Deg. 6h04 em Manaus e assim começa a operação limpeza hoje de manhã em Manacapuru. A Comissão de Produção Orgânica do Amazonas realiza hoje um debate e aprovação da minuta do projeto de lei que instituirá a política estadual de agroecologia e produção orgânica do estado. A audiência será realizada às 9h no auditório Bellarmino Lins da Assembleia Legislativa. A minuta do projeto de lei é de autoria da Comissão de Agricultura, Pecuária, Pesca, Abastecimento e Desenvolvimento Rural, com contribuições de instituições especialistas e da sociedade civil por meio de consulta pública. O projeto tem como objetivo principal avançar na produção de orgânicos no estado, impulsionada pela preocupação de todas as esferas governamentais e sociais de se produzir alimentos saudáveis conservando os recursos naturais. Operação Amazônia 2016. Ministro da Defesa Raul Jungmann visita Iranduba, que recebeu neste fim de semana tropas das Forças Armadas para treinamentos militares e atendimentos na área de saúde à população. A reportagem é de J. Rai. Tropas do Exército, Marinha e Aeronáutica fizeram um treinamento em Iranduba neste fim de semana como parte da Operação Amazônia 2016. A operação visa treinar os Estados-Maiores conjuntos das Forças Armadas para interoperabilidade em operações no ambiente amazônico. O local escolhido para simulação entre tropas militares e um grupo guerrilheiro foi o Porto dos Solimões. Em outro cenário, os militares simularam civis feridos por explosão para mostrar a capacidade de atendimento médico no local com a atuação de profissionais do socorro às vítimas. A Operação Amazônia 2016 trouxe a Iranduba no sábado e também na manhã de ontem o ministro da Defesa Raul Jungmann. Ele ressaltou a importância das Forças Armadas para a sociedade brasileira. Nós estamos presentes aonde ninguém mais está presente e nós socorremos aqueles que precisam quando eles não têm a quem se socorrer. As Forças Armadas fazem esse papel, além de garantir a soberania, além de garantir a nossa independência. Por isso é que eu venho aqui com muita alegria e felicidade ver esse trabalho aqui, o reconhecimento que as Forças Armadas têm. A ação das Forças Armadas inclui a Operação Aciso, ação cívico-social, que desde ontem até amanhã vai atender a comunidade com exames laboratoriais, ultrassonografias, raio-x, palestras educativas e pelo menos 9 especialidades médicas. O ministro da Defesa, Raul Jungmann, foi recebido pela prefeita Madalena de Jesus, além de outras autoridades do município, e na coletiva de imprensa ele falou das suas impressões sobre o município de Iranduba. Eu fiquei impressionado com o tamanho e a dimensão da cidade e acredito que ela tende a crescer muito mais. Então, a percepção que eu saio de Iranduba é que isso aqui é um polo de futuro. Agora, tem que organizar, tem que ter Estado, tem que ter assistência, infraestrutura, toda a parte social, para que a gente não tenha aquele desenvolvimento que gera regressão. Mas isso aqui, de fato, é portador de futuro, é uma semente de futuro encravada aqui na Amazônia. Bem, Paulo Guerra, uma última informação: a triagem para os atendimentos médicos e demais serviços da Operação Aciso está sendo feita na Unidade Básica de Saúde Dr. Lourenço Borg e os atendimentos à população no Porto de Iranduba, como dissemos, até o dia de amanhã. Com a colaboração de Heriberto Quirino, J. Rai, para o Jornal da Manhã. 6h08 em Manaus. Vamos a Parintins, de lá fala Aderaldo Reis. Bom dia, Aderaldo. Bom dia, Paulo Guerra. Aqui em Parintins a semana ela começa na área política, ela começa agitada. Hoje, às 10 horas da manhã, os 11 vereadores de Parintins se reúnem em sessão ordinária na Câmara para votar se aceita ou não o pedido de afastamento do prefeito Alexandre da Carbraz, do PROS e do vice Carmona Oliveira, do PMDB.
O prefeito é acusado de emitir notas frias a empresas fantasmas em Manaus e também denuncia o caos na saúde, demissão de funcionários, fechamento do aeroporto e por uma instabilidade administrativa. Por isso, o pedido dos vereadores. Um requerimento foi aprovado, mas o documento não chegou a ser votado na sessão ordinária de terça-feira passada, dia 11, porque no documento o autor do requerimento pedia a dispensa de interstício regimental com regime especial de urgência para o pedido que solicita em caráter liminar o afastamento do prefeito Alexandre da Carbras e também do vice Carmona Oliveira. Mas a mesa diretora aceitou o requerimento, mas não colocou em votação. Somente hoje, o mesmo será lido e colocado em votação. Caso aprovado, o prefeito e o vice serão afastados imediatamente. A assessoria jurídica do prefeito Alexandre da Carbras e do vice Carmona Oliveira informaram que o documento que a Câmara pede o afastamento não tem base jurídica. Se for aprovado o afastamento dos dois, os advogados irão entrar com pedido de liminar para os dois permanecerem em seus cargos até o final de seu mandato, que termina agora, dia 31 de dezembro. Portanto, o clima é quente hoje aqui em Parintins, no sentido político e também de temperatura. De Parintins, Aderaldo Reis para o Jornal da Manhã. Agora 6h10. Vai começar nesta segunda-feira a campanha de combate à sífilis realizada pela Secretaria Municipal de Saúde. A campanha, coordenada pelo Núcleo de Controle de ST/AIDS e Hepatites Virais, busca conscientizar as pessoas sexualmente ativas sobre a prevenção, o diagnóstico e o tratamento da doença. Ao longo da semana serão oferecidos testes rápidos nas unidades básicas de saúde, facilitando o acesso da população ao exame. A Feira de Ciência da Amazônia, que unirá alunos de 30 escolas da rede de ensino da capital do interior, e o segundo campeonato de robótica devem mobilizar o público na abertura da 13ª Semana Nacional de Ciência e Tecnologia no Amazonas, nesta terça-feira, às 9h, no Bosque da Ciência, no Instituto Nacional de Pesquisa da Amazônia, o INPA. Com o tema Ciência Alimentando o Brasil, este ano o evento, que acontece no período de 18 de outubro a 25 de novembro, tem como princípio aproximar a população em geral do universo dos pesquisadores e da produção científica e tecnológica. Um espaço de diálogo entre as empresas seguradoras, PROCONs estaduais e municipais das capitais. Este é o principal objetivo dos colóquios promovidos pela Comissão de Relações de Consumo e da Ouvidoria do CNSEG, a Confederação Nacional das Empresas de Seguros Gerais, Previdência Privada e Vida, Saúde Suplementar e Capacitação. Depois de passar pelos estados do Mato Grosso e do Paraná, chegou a vez da região norte do Brasil ser anfitriã do evento. O estado sediará o 3º colóquio de proteção do consumidor de seguros, terça e quarta-feira em Manaus. O evento vai contar com a participação de entidades relacionadas aos assuntos e consumeristas, PROCONs, Ministérios Públicos, Defensoria Pública, OAB e ouvidorias. Esse 3º colóquio é uma iniciativa da CNC-SEG em parceria com o PROCON estadual. É a primeira vez que o evento é realizado no norte do Brasil. Em ano de crise econômica e demissões, chegou a 39,7 mil o número de trabalhadores do comércio e serviços que receberam seguro-desemprego no Amazonas entre janeiro e agosto de 2016, totalizando 180,62 milhões de reais. Os dados são da Superintendência Regional do Trabalho e Emprego do Amazonas. O seguro-desemprego, que tem o valor mínimo de um salário mínimo e máximo de R$1.542,24, é um benefício que tem por finalidade dar assistência financeira temporária ao trabalhador dispensado involuntariamente, como os demitidos sem justa causa. 6h12 em Manaus. Informações dando conta de que houve tumulto durante o atendimento às vítimas do grave acidente ocorrido na M10. Foram desmentidas ontem pela Prefeitura de Itacoatiara. Procurando pelo Jornal da Manhã, o prefeito do município disse que 4 pessoas já chegaram sem vida ao Hospital José Mendes. Quanto aos demais, foi prestado todo o socorro necessário dentro das possibilidades e capacidade do hospital, que é para atendimentos de média complexidade. Os demais foram encaminhados para Manaus, inclusive alguns das ambulâncias do SAMU. O prefeito Mahmoud Ahmed Filho lamentou que pessoas mal intencionadas tenham aproveitado esse momento de dor das famílias para tirar proveito político.
na tentativa de jogar sua administração contra o povo, o que é ruim para o município. Pontuou o prefeito que mesmo com poucos recursos, os serviços básicos estão funcionando para atender não apenas as pessoas de Itacoatiara, mas também dos municípios vizinhos. Sobre a propalada onda de demissões alardeada aos 4 cantos, esclareceu o prefeito, através da sua Secretaria de Saúde, que as pessoas desligadas pertenciam a uma cooperativa que presta serviços devidamente contratada mediante licitação e apenas 56 deixaram o hospital e alguns casos estão sendo revistos para que não haja solução de continuidade no atendimento à população. Esclareceu ainda que reconhece o trabalho dos profissionais da saúde, mas se faz necessário um realinhamento quanto aos que ganham altos salários, que é justo pelo trabalho que realizam, mas fora da capacidade de pagamento por parte da administração municipal na atual conjuntura econômica, porque passa o país com reflexos danosos aos governos estaduais e municipais. Por fim, Mahmoud Ahmed Filho agradeceu aos que o apoiaram nas últimas eleições e que respeita a vontade do povo, que é soberana, mas lembrou que até o final de seu mandato se pautará pela responsabilidade com que sempre o fez no trato dos negócios do município e que os que pregam o caos não merecem o seu respeito, nem das pessoas de bem de Itacoatiara, que é a maioria, concluiu. 6:14. E ainda sobre o acidente na Manaus de Itacoatiara, o garoto Jonas Seixos Nascimento, de 8 anos, segue internado em estado grave na unidade de terapia intensiva UTI no Hospital Joãozinho, aqui na zona leste de Manaus. Ele foi uma das 15 vítimas do capotamento que ocorreu no quilômetro 26 da rodovia M010 da tarde do sábado. Outras 2 adolescentes de 12 e 14 anos e 2 mulheres de 40 e 45 anos apresentaram um quadro estável. O acidente ocorreu quando a família retornava de uma festa de aniversário em sítio no quilômetro 30 da M010 no ramal do Inajatuba. O veículo em que eles estavam, uma picape L200, capotou após um pneu estourar. Uma pesquisa eleitoral feita pela Projeta, registrada na Justiça Eleitoral sob o número AM 07739/2016 e divulgada hoje pelo jornal A Crítica, mostra que o candidato Marcelo Ramos, do PR, segundo colocado no primeiro turno, aparece na frente de Arthur Neto a 14 dias da eleição. Segundo a pesquisa, Marcelo Ramos aparece com 51,5% dos votos válidos e Arthur com 48,5%. Arthur lidera em 2 das 6 regiões geográficas e seu eleitorado se concentra em pessoas mais velhas. Das 7 faixas de renda consideradas, Arthur lidera em 3. Marcelo lidera em 4 das 6 zonas geográficas e é o candidato preferido entre os mais jovens e os de menor renda. Polícia. Jones Costa Ralph, de 30 anos, foi detido na manhã de ontem, suspeito de furtar um celular de uma acompanhante de paciente dentro do hospital e pronto-socorro Dr. João Lúcio, na zona leste da cidade. A equipe da guarda da Polícia Militar montada na unidade hospitalar relatou que o homem se passava por pastor e furtava os aparelhos no momento em que pedia para fazer oração nas vítimas. Quando as vítimas fechavam os olhos para a oração com as mãos postas sobre suas cabeças, ele aproveitava para roubar o celular. 4 homens armados com fuzil e escopeta calibre 12 levaram 10 mil litros de diesel durante um assalto a uma balsa que fazia o transporte de combustível da cidade de Quari para Manaus na noite do último sábado. Os piratas de Rio invadiram a balsa na comunidade Costa do Marituba, em Codajás, conforme informações do Comando de Policiamento do Interior. De acordo com o CPI, os 6 tripulantes da balsa foram mantidos reféns pelos criminosos que fugiram, levando, além dos 10 mil litros de diesel, R$450 em espécie, roupas da tripulação e uma televisão e ainda os aparelhos celulares. 6:19. Alberto Peregrini traz agora as notícias da noite, madrugada e o balanço dos acontecimentos do final de semana. Peregrini. Muito bem, Paulo Guerra e ouvintes do Jornal da Manhã, vamos dando continuidade ao nosso noticiário policial, dizendo, Paulo Guerra, que no pronto-socorro Platão Araújo, uma movimentação intensa durante o final de semana. A noite de sábado e madrugada de domingo, movimentação intensa devido à violência. 3 pessoas deram entrada vítimas de agressão física, foram beber, se encheram de cachaça e acabaram ficando completamente embriagados e se envolvendo em briga, uma no bairro Jorge Teixeira, a outra pessoa que deu entrada, a vítima também de briga, foi no bairro Zumbi dos Palmares, e uma outra pessoa também envolvida em cachaçada, em bebedeira, deu entrada no pronto-socorro Platão Araújo, vindo do bairro Jorge Teixeira. Além de uma pessoa vítima de agressão física, também deu entrada um homem
que acabou caindo da motocicleta no bairro Tancredo Neves. As informações dão conta de que ele pilotava a moto também embriagado. Pronto socorro João Lúcio, o gigante da zona leste da cidade, viveu um plantão também agitado durante toda a noite e madrugada, principalmente de sábado para domingo, quando o homem deu entrada, vítima de pauladas pelo corpo. Foram 4 pauladas, 2 delas na cabeça. Ele deu entrada, ainda assim chegou por lá, não estava desmaiado não, chegou meio cambaleando, as pessoas levaram ele até o pronto-socorro e ele permanece internado. Uma pessoa foi ferida por arma branca, ou seja, levou facadas pelo corpo. Foi no bairro de São José. 2 estocadas atingiram o braço e o peito desse homem que permanece internado no pronto-socorro João Lúcio. 2 vítimas de acidente de trânsito, uma vítima de atropelamento, uma outra pessoa também que deu entrada, vítima de queda de moto. Ela vinha na garupa de um motoqueiro endiabrado, ele fez uma curva mais acentuada, o garupeiro passou direto e o motoqueiro seguiu em frente, nem percebeu que o cara que vinha atrás havia caído da moto. Ele deu entrada também no pronto-socorro João Lúcio. Pronto socorro 28 de agosto, movimentação tranquila durante toda a noite e madrugada. Desde cedo, a Valesca Martins, que é assessora de comunicação lá do pronto socorro 28 de agosto, já está nos passando as informações desde cedo, trabalhando desde cedo, atendendo muito bem a quem procura ao pronto socorro 28 de agosto. A Valesca Martins nos passa as informações de que todas as pessoas que procuraram aquela unidade de saúde foram muito bem atendidas. Dentre elas, um homem vítima de agressão física, levou murros, chutes, socos, pontapés e alguns bofetes pelo corpo. As informações dão conta, Paulo Guerra, de que esse homem estava envolvido. Ele era uma das pontas de um triângulo amoroso que terminou em briga e por pouco não acaba em morte. As informações dão conta de que 2 mulheres estavam namorando o mesmo homem. Ele é um açougueiro conhecido da área da zona norte da cidade, tem um açougue e entre 1 quilo de carne e outro ele conquistava algumas incautas. Era 1 quilinho de carne para cá, quando era bonitinha levava o negócio do alcatra, uma picanha, quando era uma feia levava uma costela e assim ele ia se ajeitando, esse açougueiro namorador que acabou apanhando e apanhando muito na área da Cidade Nova por ser o verdadeiro Dom Juan do açougue. Tem o Dom Juan da rádio também, depois eu conto também para os nossos ouvintes quem é o Dom Juan do rádio amazonense. Ele é da nossa difusora. E mais notícias de pronto-socorro e mais notícias de agressão física. O homem apanhou e apanhou muito a murros, chutes, socos, pontapés e alguns bofetes. Paulo Guerra foi roubar um celular, a população pegou ele, deu-lhe uma pisa e o entregou à polícia. O celular que ele havia roubado também foi recuperado e entregue ao seu respectivo dono. O ladrão apanhou e apanhou muito da população. O pessoal não está mais dando bobeira não. Quando pega um bandido, a peia come e não é pouco. A Secretaria de Segurança, através do batalhão da Polícia Militar de Maués, apreendeu 7 toneladas de plantio de maconha. Rapaz, o cara estava plantando maconha demais, acabou que tinha plantado muita maconha, 7 toneladas, avaliada a mais de R$1 milhão. Através dos policiais militares lá de Maués, através da Secretaria de Segurança, essa droga foi apreendida. Estava verdinha ainda, Paulo Guerra, ainda faltava passar por todo o processo, mas já estava no ponto de colheita a droga lá no município de Maués. Muita maconha apreendida pela Secretaria de Segurança através do batalhão da PM lá da cidade de Maués.
Carro roubado foi recuperado pela Polícia Militar. Foi na os policiais da 14ª SICOM conseguiram prender aí o bandido e também recuperar o carro, que já foi inclusive entregue ao seu respectivo dono. Foi no bairro Jorge Teixeira, onde esse carro foi recuperado. Um menor de apenas 13 anos de idade foi preso com 10 porções de cocaína. Ele não estava sentindo assim, ó. Não era o cheirinho de hepta, não. Era cheiro de maconha mesmo. Ele estava se enchendo de cocaína. Nem maconha, era cocaína. Deu umas cheiradas. O garoto estava vendendo, estava usando. Apenas 13 anos de idade. Até que os policiais da 2ª SICOM, área do CPA Sul da cidade, comandada pelo Coronel Cavalcante, acabou detendo esse menor que estava espalhando droga na área central da cidade. Agora a polícia trabalha para saber quem era que estava comandando esse garoto que tem apenas 13 anos de idade. Um bandido entrou no ônibus da linha 560 noite de ontem. Armado com uma faca, ele apontava a faca para o pescoço de todo mundo. Ele chegou no ônibus e disse: passem os celulares, passem tudo. As senhoras: ah, meu Deus, cadê já meu celular? Aí passava, ele colocava dentro de um saco. Após recolher os celulares e levar a renda do ônibus, os policiais da 26ª SICOM, que faziam patrulhamento ali na área da Avenida Grande Circular 2, conseguiu deter o bandido, conseguiu prender o bandidão e devolver os pertences aos usuários do transporte coletivo, bem como a renda do ônibus. Um grande trabalho aí dos policiais da 26ª SICOM, frustrando um assalto que acontecera à noite de ontem, quando um bandido estava tentando roubar os usuários e também o cobrador e o motorista da linha 560. Desfeitos boatos. Paulo Guerra, o final de semana, principalmente o sábado, muitos boatos aí na cidade em relação ao secretário de Segurança Sérgio Fontes. Muitos fakes aí nas redes sociais davam como certa saída o pedido de demissão do Sérgio Fontes, do secretário Sérgio Fontes. Dizia os blogs, diziam os fakes que o secretário de Segurança Sérgio Fontes teria pedido exoneração. Não é verdade. O secretário de Segurança Sérgio Fontes não abandonou a luta, vai para cima da bandidagem. Diante da administração dele, já foram batidos todos os recordes de apreensão de drogas no nosso estado, e ele é homem de confiança do governador José Melo e continua como atuante secretário de Segurança. Para a tristeza da bandidagem e a alegria da população, Sérgio Fontes continua secretário de Segurança. No mais, era só boato, era só fuxico. Agora, as notícias do Instituto Médico Legal. Saiba agora quem foi para a pedra nas últimas 24 horas. Paulo Guerra e ouvintes do Jornal da Manhã, lamentável. Um garoto de apenas 10 anos de idade foi atropelado e morto por um veículo ainda não identificado. Tudo aconteceu na zona leste da cidade. O garoto ainda foi socorrido, mas infelizmente acabou perdendo a vida devido a ser atropelado. O garoto tinha apenas 10 anos de idade. A gente espera aí que Deus ajude essa família para que consiga se confortar o mais rápido possível. Dois cadáveres ainda não identificados foram carbonizados na área do Cacau Pireira. Paulo Guerra e ouvintes do Jornal da Manhã. O Corpo de Bombeiros foi acionado na manhã de sábado para conter o incêndio, a vegetação lá do outro lado da ponte. Muito bem, rapidamente o Corpo de Bombeiros chegou ao local e começava a apagar o incêndio, quando de repente os briosos do Corpo de Bombeiros encontraram o corpo de dois homens já carbonizados
do outro lado da ponte. Não se tem nenhuma identificação dos corpos que foram levados à sede do Instituto Médico Legal. Dois foram assados, 2 corpos foram encontrados carbonizados lá no município de Iranduba, mais uma vez, no Cacau Pereira. Negócio não tá fácil lá pro lado do Cacau Pereira. Rua Botafogo, no bairro Cidade de Deus. Um homem foi barbaramente assassinado com 1, 2, 3, 4, 5, 6 balaços pelo corpo. Esse homem estava caminhando tranquilamente pela rua Botafogo. As informações dão conta de que o homem que morreu não era Boa Bisca. Ele usava droga, já respondia por homicídio e por roubo. Não era Boa Bisca. De repente apareceram 2 homens, 2 justiceiros, armados com revólver, dispararam 6 balaços no corpo da vítima, que não resistiu aos ferimentos e morreu. O gongo da morte tocou na Cidade de Deus. 1, 2, 3, 4 balaços pelo corpo. Um rapaz que saía da igreja, ele tinha acabado de rezar, até naquele momento ele estava amarrado na igreja. De repente ele saía da igreja, quando passava na Avenida Mulateiro, lá no bairro Monte das Oliveiras, apareceram 2 homens que dispararam contra o corpo da vítima, que não resistiu aos ferimentos e morreu. Morreu lá no bairro Monte das Oliveiras. Outrora, no começo dos tempos, o Monte das Oliveiras era um local de oração. Agora, o Monte das Oliveiras é lugar, é palco de assassinato, é palco de morte. Um invasor, um bandido invasor, matou a pauladas o dono de uma propriedade, o dono do terreno lá no bairro Lago Azul. Paulo Guerra e ouvintes da Difusora, um homem, um invasor, estava na companhia de outros homens tentando invadir o terreno da casa do homem, da casa da vítima. Ele viu que tinha uns homens lá, foi lá com o teçado tentar resolver a parada. Chegou lá, um dos invasores, armado com um pedaço de perna manca, o matou com várias pauladas na cabeça. O bandido invasor conseguiu ainda fugir do local. Todo cuidado é pouco com o invasor. Quando o cara dá a invadir a terra dos outros, a invadir terra, é sinal que ele não é flor que se cheire. Então, todo cuidado é pouco com o invasor. Esse de ontem acabou matando o dono do terreno a pauladas. Dentro de uma geladeira velha. Um corpo de um homem morto a tiros, foi jogado dentro de uma geladeira no bairro Jorge Teixeira. Tudo aconteceu em um beco à tarde de ontem. 40 milhões de brasileiros, a maior torcida do mundo, estava triste na hora do jogo entre Flamengo e Internacional. Nesse mesmo momento, nessa mesma hora do jogo, esse homem era assassinado e o corpo jogado dentro de uma geladeira no bairro Jorge Teixeira. As informações dão conta de que ele saíra de casa rapidamente, estava indo na taberna, meia hora depois a família já o encontrou dentro da geladeira lá no bairro Jorge Teixeira. Na madrugada de hoje, no bairro Nossa Senhora de Fátima, um homem até o momento não identificado foi assassinado com dois balaços pelo corpo. Após receber os balaços, ele ainda agonizou por alguns momentos. Olhava para um lado, olhava para o outro, piscou pela última vez
e não resistiu aos ferimentos e morreu. Morreu, e o crime aconteceu nessa madrugada no bairro Nossa Senhora de Fátima. O Instituto Médico Legal, a equipe do Dr. Jefferson Mendes, realizou nas últimas 24 horas 88 exames de corpo de delito. E essas foram as notícias da noite e madrugada e um resumo da violência no final de semana em Manaus. A reportagem foi de Alberto Pellegrini para o Jornal da Manhã. Esportes. A polêmica da arbitragem no Campeonato Brasileiro promete ter muitos capítulos. Após a rodada de sua equipe neste domingo, o presidente do Flamengo, Eduardo Bandeira de Melo, voltou a abordar o tema e questionou a marcação de um pênalti a favor do Palmeiras, que venceu o Figueirense por 2-1 e abriu 4 pontos na liderança, aproveitando-se de um tropeço do próprio rubro-negro carioca contra o Internacional em Porto Alegre. Ele só esqueceu do jogo de quinta-feira, quando seu time venceu o Fluminense com a ajuda da arbitragem. Ontem não teve ajuda e o time perdeu e de virada para o Internacional, que poderia ser demais, não fosse a atuação do goleiro Muralha. Os jogos de ontem pelo Campeonato Brasileiro. Jogando contra os Zezebas na Vila Belmiro, o Santos empatou com o Grêmio em 1-1. Esporte Clube Recife 1, Vitória 0. O Corinthians fez 2-0 no América Mineiro. Botafogo 3, Atlético Mineiro 2. A Ponte Preta venceu Santa Cruz por 3-0. Cruzeiro e Chapecoense ficaram no 0-0. O Atlético do Paraná venceu o clássico com o Curitiba 2-0. Figueirense 1, Palmeiras 2. Após a rodada de ontem, os 6 primeiros colocados do Brasileirão. Primeiro Flamengo, primeiro Palmeiras, segundo Flamengo, terceiro o Atlético Mineiro, quarto Santos, quinto Botafogo e o sexto o Atlético do Paraná. Um jogo encerra a 31ª rodada do Campeonato Brasileiro da Série A. O Fluminense vai receber o São Paulo a partir das 20 horas. Pelo Campeonato Inglês, Liverpool e Manchester United se enfrentam às 17. E mais uma reta final marcada por polêmicas de arbitragem até o caso de suposta interferência externa. O Campeonato Brasileiro reacende discussão sobre o uso de vídeos para auxiliar juízes nos jogos. Sonho antigo da CBF, o recurso, no entanto, ainda está longe de ser uma realidade no futebol do país. Mesmo com um grupo de estudo criado como prioridade na Confederação para debater o tema e um investimento de mais de 15 milhões no programa para implementar os vídeos em campo, o auxílio aos árbitros em lances decisivos só deverá ser utilizado na metade do ano que vem. Últimas notícias. A Receita Federal vai pagar nesta segunda-feira as restituições referentes ao 5º lote do Imposto de Renda 2016 e a lotes residuais de quem caiu na malha fina de 2008 a 2015. Consta no lote 2,1 milhões de contribuintes que receberam 2,5 bilhões de reais. Os mercados chineses tiveram a maior queda em 3 semanas nesta segunda-feira, com a confiança afetada pela queda nas ações B denominadas em dólar de Xangai, na medida que o yuan continuou a se enfraquecer. Em Tóquio, o índice Nikkei avançou 0,26% a 16.900 pontos. Em Hong Kong, o índice Hang Seng caiu 0,84% a 23.037 pontos. Em Xangai, o índice CSEC perdeu 0,74% a 3.041 pontos. No primeiro semestre de 2016, os brasileiros gastaram 174 bilhões pagando juros de suas dívidas, segundo uma pesquisa da FEComércio. De acordo com o especialista, você só deve comprometer até 30% da sua renda para pagar empréstimos. Moradores de 4 capitais já ultrapassaram este limite. Hoje, em Manaus, 42% da renda das famílias está comprometida com dívidas. Em Teresina e Boa Vista, 41%, e em Natal, 36%. Muito tem se falado sobre a crise econômica, mas o que tem mais tirado dinheiro do bolso dos brasileiros são os juros. O governo federal quer mudar as regras de adoção de crianças e adolescentes no país, colocando prazo para a conclusão do processo. O objetivo é reduzir o número delas nos abrigos e a espera dos pretendentes para adotar. O anteprojeto de lei do Ministério de Justiça prevê que o trâmite seja fixado em 90 dias para o estágio de convivência entre os pretendentes e a criança, seguido de 120 dias para a conclusão da adoção. As 2 etapas poderiam ser prorrogadas por iguais períodos. O Ministério da Defesa envia hoje cerca de 10 toneladas de donativos ao Haiti. A aeronave da Força Aérea Brasileira, um Boeing 767-300ER, partirá do Rio de Janeiro, levando apoio logístico ao 24º contingente brasileiro da Força de Paz
paz naquele país. O Conselho Nacional de Justiça divulga a edição deste ano do Justiça em Números, um estudo que mostra o nível de congestionamento do judiciário de todo o país com dados sobre a quantidade de processos por tribunal. A Comissão Especial sobre o Novo Regime Fiscal PEC 241/16 elabora a redação para o segundo turno da proposta de emenda à Constituição, a PEC, que estabelece um teto para os gastos públicos federais. Grupo contrário à presença de Rui Falcão no PT marcou para a noite desta segunda-feira ato em Brasília para pedir a troca no comando do partido. Pelo menos 27 pessoas morreram e 45 ficaram feridas nesta segunda-feira em uma colisão entre 2 ônibus de passageiros no leste do Paquistão, informou a polícia local. As forças iraquianas iniciaram a ofensiva para libertar Mossul do controle do Estado Islâmico. A operação pode durar semanas ou mesmo meses. O naufrágio de uma balsa em Mianmar no fim de semana deixou ao menos 14 mortos e dezenas de desaparecidos, incluindo muitos estudantes que retornavam para casa após um feriado budista, anunciaram as autoridades. O comitê estabelecido pelo governo do Japão para estudar a abdicação do imperador Akihito começa nesta segunda-feira a deliberar opções para tramitar a situação que não está contida na Constituição do país. Um terremoto de 6,9 graus de magnitude abalou nesta segunda-feira Papua Nova Guiné, anunciou o Centro Geológico dos Estados Unidos, que não divulgou um alerta de tsunami no Pacífico. Outro abalo telúrico de magnitude 6,2 graus atingia a região do Himalaia, no Tibete. Nesta segunda-feira, informou o Serviço Geológico dos Estados Unidos. Não houve relatos imediatos de mortes ou danos após o tremor, que ocorreu em uma profundidade de 25 quilômetros e a cerca de 300 quilômetros da cidade de Kando. 6h49. Ao menos 56 rebeldes morreram no fim de semana em combates contra as tropas governamentais perto de Malacau, nordeste do Sudão do Sul, anunciou nesta segunda-feira o porta-voz do Exército, General Lu Waikwang. Ao menos 10 pessoas morreram hoje em um atentado suicida com um carro-bomba contra um posto de controle do exército ao sul de Bagdá, indicaram a agência France Press, autoridades iraquianas. A explosão, que também deixou 17 feridos, foi registrada em uma zona frequentemente atingida por ataques, afirmou o Ministério do Interior. O gasto do Ministério da Saúde com a compra de medicamentos sem registro na Agência Nacional de Vigilância Sanitária cresceu 220 vezes nos últimos anos e já representa metade de toda a despesa da pasta com remédios e tratamentos solicitados em ações judiciais. No mês passado, o Supremo Tribunal Federal iniciou o julgamento que vai definir se o Sistema Único de Saúde SUS será obrigado a fornecer itens sem licença no país. Mesmo sem essa obrigação legal vigente, o governo federal gastou no ano passado cerca de 545 milhões. O presidente do Congresso Nacional, Renan Calheiros, marcou para amanhã uma sessão conjunta do Congresso para tentar votar, entre outros itens, projeto que libera o título de crédito extraordinário de 702,5 milhões para o Fundo de Financiamento Estudantil, o FIES. A verba desse fundo é usada para quitar mensalidade de estudantes universitários matriculados em instituições privadas. Os atrasos do governo federal a essas instituições de ensino, contudo, já chegam a 4 meses. Roger Abdelmaci, o médico condenado a 181 anos de prisão por estuprar as próprias pacientes, quer sair da cadeia. Em documentos apresentados à Justiça, a defesa diz que ele está muito doente e pede indulto humanitário. Um caso de vergonha para o Brasil. O país está sentado no banco dos réus da Organização dos Estados Americanos, a OEA. É a primeira vez que somos julgados por um caso de abuso de violência policial. Há mais de 20 anos, 26 pessoas foram mortas em 2 chacinas do Rio de Janeiro. Os culpados nunca foram a julgamento. 25 presos morreram durante confronto entre facções na penitenciária agrícola de Monte Cristo neste domingo em Boa Vista, segundo informou o comandante do BOP, capitão Falkner. De acordo com Falkner, dos 25 detentos mortos, 7 foram decapitados e 6 foram queimados. Segundo a Secretaria de Justiça e Cidadania, 100 familiares dos presos foram feitos reféns dentro da unidade durante o confronto. Os presos chegaram a exigir a presença da juíza da vara de execuções penais no complexo, informou o capitão. Os reféns foram liberados após a equipe do Batalhão de Operações Especiais BOP entraram na unidade no fim da noite. De acordo com o secretário de Justiça e Cidadania Sejuc, o Zé Castro, a maioria dos reféns era formada por mulheres. A confusão entre os detentos começou por volta das 15 horas, 17 horas no horário de Brasília, quando homens da ala 14 quebraram os cadeados e invadiram a ala 12. A briga entre os presos ocorreu durante o horário de visitas na maior unidade prisional
de Roraima. Os detentos estavam armados com facas e pedaços de madeira, segundo relatou a mulher de um preso que estava dentro do presídio na hora que se iniciou a briga. Esta notícia ganhou repercussão internacional. Destaques de capa dos principais jornais do país nesta segunda-feira. O Globo do Rio de Janeiro. Serra diz que condições atuais da economia permitem redução dos juros. A Folha de São Paulo. Por R$300, RG falso é feito em 1 hora na Praça da Sé, em São Paulo. O Estado de São Paulo. Falta de acordo sobre a escolha da nova direção do PT ameaça rachar o partido. No Planalto Central, na capital da República, o Correio Brasiliense. 18 ex-ministros de Lula e Dilma são alvo de investigação por desvios. O Valor Econômico. Brasil começou a entrar nos trilhos de Temer em encontro dos BRICS. Estado de Minas. Porta de ambulância se abre, pacientes caem e se ferem na MG 173. Vamos ao Recife com o Jornal do Comércio. Camilo Simões, secretário de Turismo do Recife, é encontrado morto dentro de casa. Diário do Nordeste em Fortaleza. Bando armado toca fogo em ônibus em bairro de Fortaleza. 0 hora, Porto Alegre. Suspeito de ligação com terrorismo é morto em presídio de Cuiabá. O Brasil Econômico. Poder de compra dos brasileiros cai 9% em 2 anos. Edições impressas locais. A crítica. Pesquisa mostra Marcelo na frente. Agora. Auxiliar de soldador sai da igreja e é executado com 4 tiros por dupla. O Em Tempo. Brasil nos trilhos. Essas foram as principais notícias de ontem e as primeiras de hoje. Termina aqui o Jornal da Manhã. Participaram desta edição reportagens Aderaldo Reis, José Alberto Zegdeg, J. Raio, noticiário policial com Alberto Pellegrini. Operação de rádio Hernandes Sampaio, Hamilton Cabral e supervisão técnica Carlos Luiz. A apresentação Eduardo Silva e Paulo Guerra. A nossa próxima edição amanhã às 5 horas e 45 minutos. Daqui a pouco vai começar o programa Valdir Correia, hoje apresentado por Daniel Anzoateg. Tenham todos um bom dia. Hora certa. 6 horas 54 minutos em Manaus.